texto da palavra do Senhor, 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, nos fala dizendo: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A palavra será lida pela congregação. Cantemos sentados o cântico 60 do nosso HCC. Amém, amém. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cantemos.
gente continua cantando, o Senhor é digno de receber toda a nossa adoração. Jesus, Ele sofreu, Ele viveu por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cantemos ainda o cântico de número 132 do nosso HCC. Continuaremos louvando com a equipe de louvor. Que alegria nesta manhã estarmos, mesmo com a chuva caindo, mas todos
que se encontram nesta casa e vêm para exaltar esse Senhor da vida, aquele que veio ao mundo para trazer vida, vida abundante. E nesta manhã nos encontramos na sua presença. Eu estou muito feliz com a presença dos nossos diáconos, Abraão e Dorinha. Alegria muito grande revê-los, né, na casa do Senhor, impedidos pela idade, também pela saúde, né, pela enfermidade, mas o Senhor é poderoso e tem cuidado deles, e o Senhor nesta manhã recebe também a nossa gratidão pela vida desses servos do Senhor. Não puderam estar conosco no dia da celebração dos 37 anos da igreja, né? E não foi possível estarem conosco, mas hoje, representando assim em nome da igreja, a nossa irmã Driele passou uma lembrança aos nossos diáconos, e nesta hora eu quero orar pedindo ao Senhor que continue de mãos estendidas abençoando esses seus servos. Querido Deus, nosso Pai bendito, recebe nesta hora a nossa gratidão por aqueles que têm tido uma experiência com o Teu Filho Jesus e têm se envolvido com o Teu reino através de Jesus. Nós Te louvamos pela vida do diácono Jaziel Abraão, da Tua serva diaconisa Dorinha. Nós reconhecemos, Senhor, o trabalho, o esforço, a colaboração, o compromisso, todo o envolvimento desses Teus servos. Eles são, Senhor, servos que tiveram a oportunidade de participarem da fundação desta igreja, da Tua igreja. Nós Te louvamos porque Tens cuidado desses Teus servos, Tens colocado, mesmo em meio à enfermidade, mas o compromisso, a visão de cooperação, o amor pela Tua obra. Nós Te rendemos graças, Senhor, pela vida desses Teus servos, e nesta manhã expressamos diante de Ti a nossa alegria, a nossa gratidão pela vida deles e pela vida de cada um que nesta manhã vem com as suas famílias para juntos celebrarmos a vitória do Teu Filho sobre a morte. Nós Te louvamos por Jesus, nós Te louvamos pela esperança que Jesus coloca nos nossos corações, a esperança de que a vida não acaba com a morte para aqueles que creem em Jesus. Nesta manhã nós Te louvamos, e é no nome poderoso de Jesus, o nosso Salvador, que oramos. Amém. Amém. Cantemos. Leva-me além, a todas as alturas.
posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare tua cruz. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Precioso sangue de Jesus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Esse Jesus. sangue nos deu liberdade. Por isso você pode cantar. Eu sou livre. Obrigado, Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Por causa desse sangue nós podemos cantar assim. algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve, Senhor. Algo mais que a neve, sim. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve, Senhor. A gente continua exaltando a esse Deus, o seu Filho Jesus.
para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. A igreja pode sentar. Dedicaremos nesse momento os nossos dízimos e ofertas e a equipe continua louvando ao Senhor. Pela
pastor Márcio, ora nesse instante e continua dirigindo o culto nesta manhã. Senhor, obrigado pelos dízimos, pelas ofertas dedicadas nessa manhã, Senhor, para a tua obra. Continua abençoando o teu povo, que possamos continuar entendendo que isso faz parte do nosso culto a ti, para sustento da tua obra nessa localidade, da tua obra que vai até os confins da terra, Senhor. Que possamos contribuir com alegria, conforme nos ordena, nos exorta a tua palavra. Obrigado pela vida de todos que aqui estão nesta manhã, de todos que cultuam conosco pela internet, que teu Espírito Santo possa continuar nos conduzindo nesse propósito, celebrando não a tua morte, mas sobretudo a tua ressurreição. Assim oramos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, as mulheres da nossa igreja, a MCM, louva ao Senhor.
Passamos à leitura da palavra do Senhor, leitura alternada em versos selecionados do Evangelho de João. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu sou a luz que via o mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Amém? E exaltando esse Deus, convido os jovens, adolescentes, Reação Jovem, a vir à frente e louvar ao Senhor.
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. De maneira alternada, leamos mais uma vez a palavra do Senhor. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, e açoitado Jesus o entregou para ser crucificado. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Era a hora terceira e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. Amém? O coro da PIB Candeias louva ao Senhor.
O pastor Anderson nos dirige na leitura bíblica em uníssono, que está em João 3, versos 16 ao 17. Leiamos todos juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Nossas crianças, o coro Adonai, louva ao Senhor. Logo após, o pastor Nelson traz a mensagem de Deus aos nossos corações nessa manhã.
Nesta manhã, irmãos, nós nos alegramos quando olhamos para a cruz e a cruz então está vazia. Quando olhamos para o túmulo também está vazio. Jesus, ele passou pela cruz, ele foi sepultado, mas ele ressurgiu, ele está vivo. Nós adoramos então um Cristo vivo. Na vitória de Jesus sobre a morte está então a nossa vitória, a vitória da igreja, a vitória do cristianismo. Eu quero ler a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Como resumir aqui o tempo, porque sei que os irmãos estão preparados já para a segunda parte desta nossa manhã, a primeira, o culto, essa grande celebração espiritual, e o segundo momento, um banquete, ainda celebrando a Páscoa, mas um banquete onde alimentaremos o estômago. A palavra em A é Marcos 16, Evangelho de Marcos, capítulo 16, nos fala dizendo assim, no primeiro versículo: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava revolvida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Disse: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Madalena, Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que passavam de caminho para o campo. E, indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a esses 2 eles não deram crédito. Que o Senhor, através do Espírito Santo, nesta hora,
nos faça compreender a sua santa palavra. A palavra do Senhor, nesta manhã, nos aponta para um túmulo vazio, um túmulo, poderíamos dizer, virgem. Ninguém havia sido ainda sepultado. Um túmulo em que foi então um privilégio para José de Arimateia ter esta oportunidade de agora pedir o corpo do Senhor e ali, então, sepultar o corpo do Mestre. A palavra nos fala dizendo que guardas foram postos ali. Exatamente para que não roubassem o corpo. Diz a história, a palavra, que lacrado foi o túmulo e com o selo. A palavra, meus amados irmãos, nos mostra que nada então pôde impedir que o Senhor então ressurgisse. Toda a palavra do Gênesis ao Apocalipse nos aponta para o sacrifício, aponta para o momento maior, o momento da ressurreição do Senhor Jesus. Olhamos para esse texto e nós então encontramos mulheres que vão ao túmulo e vão com um propósito. O propósito é embalsamar o corpo. Levam então aromas, levam tudo aquilo que é preciso então para preparar um corpo que antes deveria ter sido feito e somente agora essas mulheres então vão ao túmulo e vão exatamente no domingo, no primeiro dia da semana, de madrugada, muito cedo. Isso nos chama a atenção porque num culto de 7 horas da manhã nós temos então nós temos uma dificuldade tão grande e a palavra nos diz ao despontar do sol. Muito cedo, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, essas mulheres vão ao túmulo. E a palavra, meus amados irmãos, nos mostra que em meio a todo esse desejo, esse propósito de ungir o corpo do Senhor, a palavra nos mostra, sabe, que em meio a todo esse propósito, mas há um túmulo então vazio. Há um túmulo onde o Senhor não está mais ali. E há um propósito então, e em meio ao propósito, há uma indagação daquelas mulheres, não é? Quem revolverá a pedra? Uma grande pedra. A pedra que está então na porta, na entrada do sepulcro. Mas é interessante, irmãos, porque
em meio a o propósito de ir até o túmulo, de preparar com aromas, embalsamar o corpo, há então, nesse propósito, uma indagação. Mas é interessante, irmãos, porque mesmo em meio à preocupação de quem revolverá a pedra, elas caminham e caminham prontas para ali encontrar o Cristo, o Messias, o Nazareno, o Senhor Jesus. É algo que nós precisamos então observar, porque muitas vezes na nossa caminhada nós ainda caminhamos com o Senhor, mas estamos ainda voltados para um Cristo que está na cruz, um Cristo que está num túmulo, um Cristo sem poder. Quando olhamos para a palavra do Senhor, encontramos então mulheres que passaram, como Maria Madalena, por uma experiência tão tremenda com o Senhor, e se envolveu então com esse Cristo, e caminha com esse Cristo, e aqui então mostra o seu compromisso, mas há um compromisso onde se dirige para um túmulo vazio. É diante desse Cristo que precisamos então entender aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele veio trazer para Maria Madalena, para Maria, mãe de Tiago, para Salomé e para todos nós. O Senhor veio trazer esperança. Não se pode viver uma vida sem esperança, sem a certeza de que esse Jesus ressuscitou, de que Ele veio a este mundo e não veio simplesmente para morrer. A morte de Jesus sem ressurreição seria um suicídio. Paulo nos fala dizendo: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Nada teria sentido. A palavra do Senhor nos mostra, meus amados irmãos, que mesmo em meio à preocupação, quem revolverá a pedra do túmulo? Elas caminham, e a palavra então nos mostra, dizendo exatamente o evangelho paralelo, falando, dizendo e respondendo então a pergunta: quem revolverá a pedra? E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, revolveu a pedra e assentou-se sobre ela. A palavra nos mostra, meus amados irmãos, que há um momento que o Senhor Jesus, Ele diante do túmulo de Lázaro, Ele agora chega e diz: tirai a pedra, e dá então atribuição a alguém para que faça isso, porque algo maior estava para acontecer. A pedra ali poderia alguém tirar. O Senhor então tinha a ressurreição de Lázaro para realizar. Aqui, nesse texto, nos mostra essa preocupação
destas mulheres e nos dá então um entendimento de que muitas vezes nós estamos na caminhada com o Senhor, nós estamos dispostos a caminhar, fazer algo para o reino, para o Senhor, mas nos deparamos com uma pedra, e é uma grande pedra, e não sabemos como agir. Há alguns que resolvem voltar, há aqueles que, diante de uma grande pedra, de um grande obstáculo, resolvem então sentar em cima do obstáculo e dali não sai mais para canto nenhum. Mas há aqueles que vão adiante, e diz a palavra que o Senhor, Ele então ressurge. Há então aquele que, além de levá-lo à ressurreição, há uma pedra que é muito grande, mas para ele é muito pequena. Um anjo do Senhor chegou-se e revolveu a pedra. E aí diz a palavra, o anjo sim, sentou-se sobre ela. Meus amados irmãos, quando olhamos para o texto, nós encontramos também, além de uma pedra revolvida, de um túmulo vazio, nós encontramos mulheres que estão ali assustadas, diante de algo tão tremendo. Diz a palavra, exatamente, Ele não está aqui, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, e o túmulo está vazio. Nós olhamos para a palavra e encontramos exatamente um Jesus que, na sua caminhada aqui na terra, Ele sempre conscientizou aqueles que caminhavam com Ele de que esse momento aconteceria. Diz a palavra exatamente dizendo assim, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Todo o momento de dor, todo o momento de humilhação, tudo aquilo que Jesus viveu, Jesus estava consciente que enfrentaria. E Ele então fala para os seus discípulos daquilo que o esperava, daquilo que o aguardava, do momento que ele haveria de passar, mas ele fala da ressurreição. Ele fala que ao terceiro dia ele então ressuscitaria. Não há por que então ter esse temor, não há por que temer. Quando olhamos para a palavra do Senhor, meus amados, e diante então desse momento que essas mulheres vivem, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, de assombro, de medo. Quando olho para esse Jesus,
quando olho para a sua palavra, olho para o seu evangelho, eu encontro, e nesta manhã então, quero, diante da Igreja de Jesus, dizer exatamente que Jesus vem para tirar o medo, Jesus vem exatamente para trazer paz, para trazer esperança, para trazer tudo aquilo que nos deixa então tranquilos. Quando olho para esse Jesus que vem ao mundo e vem então de um ventre de uma mulher, ele que vem gerado pelo Espírito, concebido então de uma virgem, a sua palavra nos mostra que um anjo aproxima-se dela, de Maria, e diz: alegre-se, agraciada, o Senhor é com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar essa saudação. Mas o anjo então fala para Maria, dizendo: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Eu vejo então, irmãos, nesse encontro desse anjo com Maria, palavras que tranquilizam Maria, caminho na história e vejo então o nascimento de Jesus, vejo esse nascimento quando anjos anunciam então, dizendo: hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. A palavra então nos mostra dizendo novas de grande alegria, alegria que é para todo o povo. O Senhor nos mostra através da sua palavra que tudo caminha para esse momento de ressurreição, que não é então, não se resume na morte, onde há então um momento de tristeza. A palavra do Senhor nos mostra na despedida de Jesus com os seus discípulos. O Senhor então acalma, sossega o coração, dizendo: não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. A palavra do Senhor, o Senhor nos fala dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O Senhor fala isso exatamente para que se alegrem. Não há por que temer, não há por que se entristecer. Eu sou o caminho. Nós não sabemos para onde vais, não sabemos o caminho. Jesus então declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse Jesus que ressurge, ele então ressurge com um propósito, o propósito de nos dar vida. Quem poderia dar vida senão aquele que ressurge? Alguém morto pode dar vida a outro? Somente Jesus. Somente Jesus, então, é a ponte que nos reconcilia, nos leva de volta para o Pai, mas um Cristo vivo. A sua palavra nos mostra, dizendo exatamente isto: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Somente por intermédio de Jesus. O túmulo está vazio porque
aquele que veio trazer vida, ele então ressurge. Nada o pôde deter. Jesus, meus amados irmãos, ressurge no primeiro dia da semana e diz a palavra, apareceu primeiro a Maria Madalena. E nos fala ainda a palavra dizendo, da qual tinha expulsado 7 demônios. Esse Jesus que na terra, ele então tem esse poder, o poder de dar vida, de transformar, mas não apenas uma vida nesta vida, mas uma vida que vai além desta, uma vida eterna. E ele então faz algo na vida de Madalena, e Madalena tem então este rico privilégio de ver o Cristo ressuscitado. Mas a palavra, meus amados irmãos, nesse Evangelho de Marcos, capítulo 16, no verso 12, nos fala dizendo, e depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. A Madalena, Jesus se manifesta de maneira que ela o confunde com o jardineiro. Aqui, aos discípulos, 2 discípulos no caminho de Emaús, confundem como um viajante, caminham com esse Jesus, o Cristo vivo, e diz a palavra, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Jesus então lembra aos discípulos a incredulidade que havia em seus corações, porque durante a sua caminhada, ele sempre falou desses momentos que haveria de passar. Mas a palavra do Senhor, meus amados irmãos, nos fala de um túmulo vazio, o Cristo ressuscitado, visto por Madalena, visto pelos 2 discípulos no caminho de Emaús, mas pelos 11, mas diz a palavra que Jesus passou, depois de haver ressuscitado, cerca de 40 dias entre aqueles do seu tempo. A palavra nos fala dizendo que Jesus, ele foi visto por mais de 500 pessoas. Esse Cristo, então, ele ordena ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Sabe, meus amados irmãos, quero dizer nesta hora que Cristo ressurge, e ressurge com um propósito de nos dar a vitória maior sobre a morte. Todos nós aqui temos um medo da morte, e o Senhor Jesus vem para tirar esse medo, e diz a palavra que Ele é a primícia, Ele é o primeiro a ressuscitar, e aquele que crê nele há de ressurgir. A sua palavra nos mostra, meus amados irmãos, que o Senhor, Ele ressurge,
mas antes ele foi crucificado. E quando olhamos para a sua ressurreição, precisamos, por um instante, olhar para a sua crucificação. E precisamos, então, entender aquilo que Paulo nos fala, dizendo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, precisamos, então, nos permitir ser crucificados com esse Cristo e viver, então, para Ele, viver a vida à maneira dEle. Diz Paulo: a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O Senhor, então, Ele vem ao mundo, é crucificado, Ele ressurge com o propósito de vivermos, então, a vida que Ele traz para nós. A palavra do Senhor nos fala dizendo assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Esse Jesus tem este poder de fazer coisas novas, tudo novo. É preciso então crer, é preciso celebrar esta ressurreição, é preciso viver a vida que esse Cristo trouxe para nós. Ele nos torna então uma nova criatura, nos reconcilia com o Pai, Ele nos faz pensar nas coisas de cima. Sabe, irmãos, muitas vezes continuamos pensando e vivendo as coisas da terra, e esse Jesus sempre nos levando a esse entendimento de que precisamos olhar para o alto, de que precisamos olhar para o céu. Precisamos olhar para esse Cristo ressuscitado. Precisamos entender que o túmulo está vazio. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. A sua palavra nos fala dizendo: este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos nele, regozijemo-nos. Este é um dia em que precisamos anunciar que Jesus venceu a morte. Por isso, então, Paulo declara, dizendo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos exorta nesta hora, dizendo: portanto, meus amados, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Precisamos olhar para o Cristo vivo. Precisamos olhar somente para Ele, pois a sua palavra nos exorta dizendo: olhando firmemente para Jesus, o autor, o consumador da nossa fé. Jesus, então, nos leva à vitória. Jesus nos desafia, assim como desafiou Marta, desafiou Maria, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Essa é a indagação de Jesus àquelas irmãs de Lázaro.
É esta a indagação de Jesus para mim e para vocês. Você crê na ressurreição de Jesus? Discípulos não creram. Muitos não creram. O túmulo está vazio. Nós precisamos crer que adoramos um Cristo que não está mais na cruz. Por isso não nos curvamos diante da cruz. Nos curvamos diante do Cristo. O Cristo que venceu a morte, que venceu a cruz. A palavra do Senhor nos exorta a, se cremos, então anunciarmos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, pregai a mensagem desse Cristo vivo a toda criatura e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqueles que creem. Que nesta hora possamos, neste dia, sair e anunciar a todos canto da terra: Ele não está no túmulo, Ele venceu a morte, Ele está vivo, Ele reina, Ele é Senhor. O nosso Cristo ressuscitou, aleluia. Nos coloquemos de pé, cantemos nesta hora um cântico de vitória ao Senhor. Estamos já nos preparando para o café. sepulcro se abriu.
Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é. Pra sempre ele Para aqueles que creem na mensagem, para aqueles que creem nesse Cristo, Ele nos fala dizendo, assim como falou aos seus discípulos, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. O Senhor nos fala então de vitória, o Senhor nos fala que estaremos com Ele e viveremos eternamente com Ele. O Senhor desafia o mundo a se voltar para Ele, a crer nele, e nos entrega então a missão de anunciar, de pregar o seu Evangelho. Que nesta manhã, que nesse dia, anunciemos a mensagem de esperança, a mensagem de vitória, a mensagem da vitória sobre a morte. Às 17 horas nós estaremos aqui de volta, celebrando essa vitória do Senhor Jesus. Vamos ao nosso café. Que a graça salvadora do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e maravilhoso Pai, as doces e divinas consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje, agora e sempre. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Tenhamos um dia da sua presença.